Então, arrumei um tempinho aqui e consegui testar finalmente o projeto do Mirandinha. Estou mandando em vídeo para vocês porque vai ficar mais fácil do que eu mandar do que eu fazer na live, né? Na live a gente está mais ou menos concentrado ali em fazer algumas coisas e nem sempre a gente consegue desviar para fazer esses testes. Esse teste aqui vai ser legal, porque vai mostrar o projeto Pilgrim, que é um diário, né, que o Mirandinha está fazendo para quando ele for viajar, ele fazer gravar as referências, as impressões que ele tem das coisas. Então, a primeira coisa que eu pedi para ele fazer foi colocar isso num Docker, né? Então, ele criou esse conjunto aqui de comandos que vai fazer parte de um Dockerfile. Eu joguei isso dentro de um diretório chamado Miranda. E para rodar isso é um Docker build, né? Posso fazer assim, por exemplo, Docker build bom, para dizer que é o diretório local, embora não precise, mas isso aqui é meio que boa prática, Docker build dash tag Miranda Pilgrim 0.1, ou se eu não quiser colocar nada, ele vai gerar o latest para mim. Então vamos primeiro fazer isso aqui. O Docker build vai seguir todas as orientações que o Miranda criou lá para gerar a imagem dele. Isso vai gerar para mim um Docker image dentro do meu images, dentro da minha listagem de imagens locais. Eu vou ter agora um Miranda Pilgrim Latest, né? E eu posso fazer um Docker Run. Eu posso fazer Docker Run -it para ter interatividade, né? E Miranda Pilgrim. E ele vai automaticamente gerar esse latest para mim. Quando a gente rodar o Docker Run Miranda Pilgrim, ele vai automaticamente subir, né, e rodar o projeto Mirandinho. Então, pessoal, no diaries found, press N to create a new one. Aqui eu tenho os botões, né? Isso aqui é tudo no terminal, tá, gente? Muito bacana, ficou muito bonitinho. Aqui tem o tip. Use the arrows to navigate, enter to select, tab to alternate the fields, shift tab to alternate back. Ah, shift tab, não tinha percebido isso aqui ainda. Control P for command palette, R to force refresh, etc. E aqui embaixo tem uma barrinha muito parecida com a barrinha do Nano, né? O editor de texto. Ele mostra aqui, ó, o resumo de tudo que está escrito aqui no tip. N para New Diary, control, né? Para quem não sabe, esse circunflexo aqui significa que você está fazendo um control, né, em seguido da letra. Então, Ctrl Q, você sai do Pilgrim, E para editar, R para dar um force refresh e Ctrl P para palette. Então, vamos devagar aqui, vamos dar um Ctrl P. Opa, Ctrl P, não foi? Foi. Peraí, vamos lá, Ctrl P. Ah, eu dei logo de cara o Ctrl P, parece que não vai, mas quando eu dou Ctrl P nada, eu dei um setinha para baixo, aí ele apareceu aqui. Board, About e Quit. Né? Aqui tem um About, aí tem aqui o Pilgrim. A TUI Based Travel Diary Application. Developed by Gustavo Henrique Miranda, Tiriri Tororó, Copyright 2025, Redistribution Use, nananã. O Aboutzinho que Miranda fez, muito bonitinho, tá uma gracinha. Parabéns, Miranda, mais uma vez. Vamos sair fora daqui. Vamos criar uma nova entrada, né? Eu vou criar aqui a primeira entrada. Se eu der Enter, ele vai. Não, eu tenho que dar Tab Create. Aí ele vai. Aqui, ó, a gente vê o... parecido, isso parece muito com o que o Visual Code faz, né? O VS Code faz. Ele vai mostrando atividades aqui. Essas atividades eu imagino que elas vão se acumulando até o topo, até desaparecerem. Mas ficou bacana. Aqui dentro da interface, eu uso o teclado para navegar, eu dou um tab para acessar os botões New Diary, Edit Diary e Open Diary. Então, se eu der um Edit Diary aqui, ó, Shift Tab para voltar, Tab para andar para frente, se eu der um Edit Diary, eu vou pro texto, pro título, né? Posso salvar, posso cancelar. Se eu quiser colocar alguma coisa dentro do meu diary, eu faço um Open Diary e não tenho nenhuma entrada. Então, no entries found for diary, primeira entrada, press Ctrl N to create a new entry. Então, vamos lá, Ctrl N. Ele não me pediu um título, eu acredito que eu já posso começar a editar diretamente, né? Ele já chamou minha nova entrada de new entry. Então, vou colocar aqui, não,
primeira cidade da primeira, do primeiro país que eu visitei, por exemplo. Pronto. E aí, dou um Ctrl S para salvar, segundo está apresentado aqui. Um Ctrl N para criar uma nova entrada. Ctrl B para ir para a anterior. Já estou na anterior, ele deve me alertar que eu já estou na primeira. Né? Ctrl N, quando está na última, eu imagino que ele cria uma nova. Se eu der um Ctrl R, ele dá um rename do entry. Na verdade, ele não me deixa criar o título. Então, para eu criar o título para essa entrada, eu tenho que já dar o Ctrl R de qualquer jeito. Então, digamos que eu esteja na cidade 01. Agora sim, eu tenho a entrada cidade 01 para a primeira entrada. Eu vou trocar aqui esse primeira entrada para outro nome, para ficar mais relevante. Essa navegação que eu faço aqui, quando eu dei um Ctrl R e alterei, dei um save, ele volta, mas se eu quiser sair desse menu e voltar, eu dou um ESC, opa, deveria dar um ESC, tá certo? Ctrl S. Pronto. Ele só me deixou sair depois que eu dei um Ctrl S. Vou editar aqui a primeira entrada para país 01, né? Para imitar a situação que o Miranda quer criar. Então eu tenho o país 01 e tenho a cidade 01 aqui para editar meu texto, né? Primeira cidade do primeiro país que visitei. Eu imagino que aqui eu já estou na área de edição automaticamente. Quando eu entro eu acesso uma das entries, eu já estou na área de edição, e é verdade. Eu gostei muito desse toggle sidebar aqui, ó, o F8 aqui, e posso acessar minhas fotos. Tudo isso aqui é tudo terminal, né? Terminal UI, por isso que ele chama de TUI. Então, quando eu dou um setinha para baixo, eu posso ingerir uma foto, colocar uma foto. Se eu souber o caminho, eu coloco aqui direto, caminho, barra, foto, imagina aqui, foto.jpg, mas eu não tenho nenhum caminho. Na hora que eu executei esse cara aqui, eu não mapeei o meu Docker para ele pegar nenhuma imagem de dentro do meu computador, então eu não tenho nenhuma imagem aqui, né? Mas isso aqui está muito bacana também, ó. Escolher arquivo, ele mostra o meu sistema de arquivos inteiro. Isso aqui eu estou navegando com as setinhas, tá vendo? Que bacana. Então, você clica em app, aí tem o Git, tem os branches, hooks, info, logs, refs, heads, feat, objects, info, packs. Aqui é o diretório do Git, né? Do próprio projeto. Não tem nenhuma imagem aqui, eu não sei como é que... Quer dizer, eu não sei se tem alguma imagem aqui. Screens, modals, styles, não parece ter nenhuma imagem. Eu não sei o que aconteceria se tivesse uma imagem, eu acabei não fazendo esse teste, eu posso fazer depois um novo vídeo só para imagens. Isso aqui é o sistema de arquivos do container, tá? Por isso que não tem nada, não é o equivalente. Você não vai ver aqui, por exemplo, barra home, barra mock. É o sistema de arquivos do container, então se não tem imagem dentro do container, eu consequentemente não consigo ver nada. Aqui é uma pena. Então, se eu der um app aqui, ele não vai me mostrar porque eu não entrei em nenhum. Vou dar um cancel e aí fica para a próxima a gente testar a questão da foto. Será que se eu colocar aqui, o que acontece se eu não colocar foto, mas colocar um nome? Foto, caption da foto. Ele reclama file path and name required, beleza, faz sentido. O nome está lá, mas o file path não existe. Então aqui ele fez a verificação e eu vou cair fora. Uma coisa que eu não vi diferença foi o F9, tá vendo? Eu dou um F9, aí dou um F9 de novo. Segundo o que aparece aqui, Focus Sidebar Editor. Eu não entendi o que é o F9. O F9 parece que eu caio no mesmo caminho do F8. Aí o Miranda depois pode esclarecer para a gente o que é que isso significa. E eu não posso desligar com o F9, eu só ligo essa entrada do sidebar aqui com o F9. Para desligar, eu tenho que voltar para o F8. Aí o F8, aqui é F8, F8, F9, F9 não faz mais nada, e F8 desliga. Então é como se o F9 tivesse sobrecarregado, né, com a mesma função do F9,
Eu não sei se isso é uma funcionalidade ainda não implementada. Eu posso clicar, inclusive, eu não tinha percebido isso, não. Essa parte do clique eu não tinha me tocado. Entendeu? Mas tá muito bacana. Depois eu testo uma ingestão de imagem para ver o que acontece. Então, primeira cidade do primeiro país que visitei. Aqui eu vou colocar uma foto do futuro. Não vai dar para guardar, na verdade, nada do que eu estou fazendo aqui, porque não está preparado, né? O container não está preparado para armazenar nada localmente ou ter um armazenamento persistente, né? Tudo que eu estou fazendo aqui vai se perder. Quando eu executar de novo esse container, eu tenho que fazer tudo de novo. Mas isso é algo que a gente consegue resolver rapidamente ali no Dockerfile, se o Miranda quiser disponibilizar isso via Docker para todo mundo. Mas assim, aqui eu estou só fazendo uma demonstração básica, né? Quando eu dou um Ctrl N aqui, ó, eu crio uma nova entrada, ele automaticamente já chama de New Entry, e aí eu vou fazer aqui, sei lá, registro da cidade 02 do país, no país, né, melhor dizendo, no país 01, nova foto, e etc. Né? Para eu dar um Ctrl S aqui, eu dou um Ctrl S para salvar e dou um Ctrl B de back, né, para voltar para anterior. Se eu tiver em uma posição, eu estou aqui no Entry 1/2, né? Se eu tiver em uma posição em que existem mais entradas adiante, o Ctrl N não cria uma entrada nova, ele navega para a segunda entrada. Ele só cria uma entrada nova quando eu estou na última. Então, aqui eu diria que talvez fosse melhor criar um atalho só para isso, porque imagine que você tem 1000 entradas. Quando você entra no diário específico do país 1, ele vai para a entrada 1, aí você tem que dar 999 Ctrl N para criar a próxima. Vai ficar meio cansativo. Então aqui eu estou na entrada 3, vou criar em cidade 03 do país. Já mudei o jeito de escrever, mas tá bom. Cidade 03 do país 01. É justamente sobre isso, né? Aqui ele informa que está not saved. Quando eu dou Ctrl S, ele dá um save. Quando eu dou Ctrl R, eu posso colocar o nome da minha entry, né? Talvez fosse interessante pensar em, na hora que você dá um new entry, você já pediu o nome da entry e dá uma sugestão. Por exemplo, cidade 03, cidade 04, coisas assim, né? Sugestão para o Mirandinha. Ctrl R aqui, cidade 02. Que agora, por exemplo, eu criei a cidade 03 antes de nomear a cidade 02. E aí, dependendo do caso, pode ser que fique confuso. Ó, aqui eu percebi uma outra coisa. Quando eu dou um rename, que eu altero e dou um enter, ele aceita. Aqui fora, ó, do lado de fora, dentro aqui tem que salvar, voltar. Aqui fora, quando eu faço um new diary e crio país 02, o enter, o create não responde ao enter. Eu tenho que dar um tab e enter. Talvez seja intencional, mas talvez fique interessante você responder ao Enter a despeito de você estar em cima do botão, né? Dizer assim, esse é o botão de salvar ou o botão de criar é o botão que é assumido como padrão, a não ser que você navegue para o cancelar, por exemplo, ou que o ESC seja o cancelar, sabe? Coisas assim que a gente faz muito em interface web, né? Você está ali numa edição, se você der um Enter, ele normalmente salva, fecha e deixa você voltar para o que estava antes. De modo geral, ele dá um force refresh aqui, ó, vocês veem rapidamente a interface sofrendo refresh, e aquilo que eu falei que o VS Code fazia, né? Quando tinha muitas mensagens, ó, ele vai fazendo um stack, né? Vai fazendo uma pilha, e as imagens vão se empilhando aos poucos. Se você deixa quieto, a imagem vai desempilhando e sumindo. Muito bom. Tá de parabéns, Mirandinha. Muito bom. Sinto não ter podido fazer isso na live, mas às vezes a gente. Eu sei que a gente varia muito de assunto na live, não sei o quê, né? Mas como eu não tinha feito um teste antes, obviamente eu gravei isso aqui depois de fazer um breve teste, né? Para saber o que falar e etc., reagir mais adequadamente.
De qualquer forma, você está de parabéns. Só revisa as coisas que eu falei, como por exemplo, o Ctrl P, o palette, o Command Palette não aparece, mas depois do que eu dou um setinha para baixo, ele surge. Não sei se foi alguma coisa relacionada ao container e se isso funciona aí quando você testa localmente, mas foi o que eu percebi aqui. Então, quit application, sai fora e é isso. Valeu, gente.